Olá! Nesta aula, vamos entender a composição de uma pá eólica, beleza? Vamos comigo! Raiz, região cilíndrica da pá, que suporta toda a força. Tipe, ponta da pá. Bordo de ataque, região que corta o vento, certo? Aqui eu tenho o bordo de fuga. Olhando assim, eu tenho um prebend, né? Conhecido como prebend, ou seja, lado da casca pressão. Aqui é casca pressão, o lado mais curvo. Aqui eu tenho a casca sucção. Mais uma vez, casca pressão, o lado mais curvo da pá. E aqui eu tenho a casca sucção. Esses são alguns conceitos do perfil aerodinâmico. Imagina essa pazinha, ok? Vou colocar ela nessa posição. Dá para imaginar? Olhando daqui para cá, olho da raiz para o tipe, ou seja, a ponta. Nesse lado eu tenho o bordo de fuga. Copiando para cá, está aqui ele aqui. Bordo de fuga. Nesse outro lado, eu tenho o bordo de ataque. Vamos lá. Eu tenho a casca pressão, o lado mais curvo, como você está vendo aí. Essa curvatura é da casca pressão. A casca sucção tem um lado mais reto, que é esse lado que vocês estão vendo. Essa parte aqui é a mais reta e aqui é a mais curva. Pressão e sucção. Ou seja, também podemos chamar de intradorso ou extradorso. Olhando para cá, eu tenho o lado do bordo de fuga. É o bordo de fuga de uma pá. Para esse outro lado, eu tenho o perfil do bordo de ataque, que é o que corta o vento da pá. Beleza. Agora, vamos entender uma estrutura interna da pá. Eu tenho um vigamento I, conhecido como almas, feita com tecidos biaxiais. E a gente vai ter uma aulazinha sobre tecido e vocês vão pegar essa dinâmica. Mas eu tenho uma estrutura de vigamento I. Aqui também. Essa estrutura ela é fixada em cima de uma spar cap, como vocês estão vendo aqui nesse direcionamento aqui. Essa spar cap aqui. As almas estão fixadas em cima da spar cap. Qual a função de uma spar cap? A spar cap ela tem a função para minha pá não se quebrar, ou seja, no sentido longitudinal. E as almas têm a função de transferir carga de cisalhamento de uma casca para outra, como força estrutural de vigamento I. Você sabia que em nossas pá temos 6 pontos frágeis de colagem? E onde são esses pontos? Por exemplo, colagem no lado do bordo de fuga. Essa massa que você está vendo, a gente chama de resina de colagem, lado do bordo de fuga. A minha estrutura de alma, ela é colada, totalmente colada, com a resina de colagem, tanto na casca pressão, como na casca sucção. A mesma coisa aqui, casca pressão e casca sucção. Nesse lado, eu tenho a colagem da pestana, ou seja, do bordo de ataque. Resumindo, tenho 6 pontos de colagem que fragiliza uma pá. E eu tenho que ter 100% de atenção durante as inspeções dessas áreas. Ou seja, inspeções visual ou inspeções por câmera ou inspeções por ultrassom. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete comigo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos que fragilizam uma pá e eu preciso ter 100% de atenção durante as inspeções. Você já ouviu falar de Z ou raio? São nomenclaturas que usamos em termos técnicos de uma pá eólica. Por exemplo, tem uma minha pazinha aqui, vamos imaginar que é o Z0. Do Z0 da raiz ao tipe
é conhecido como longitudinal. Então, nesse sentido, longitudinal. Nesse conceito, eu tenho o transversal, do bordo de ataque ao bordo de fuga. Quando eu falo de Z, eu estou falando que a cada metro são 1000 milímetros. Se eu estou aqui no Z0 e venho até o Z 10.000, eu tenho 10.000 milímetros. Do Z, da raiz, até os 50, eu tenho 50.000 milímetros, ou seja, Z ou raio.